Rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brownie Fogo. Estúdiozinho improvisado, cenáriozinho improvisado, cortininha, aquele armário que vocês ficam zoando, que é da Vitorinha. Vitorinha, mostra seu pé aí. Obrigado, aparece aí, dá um oi pra rapaziada, agora pode tirar. Sai daí, cara. Já foi. Sai, valeu. Então é o seguinte, pessoal, mais um vídeo agora pela madrugada, né? A gente teve aí que alterar algumas coisas, né? Tivemos problemas operacionais com o último vídeo que eu publiquei, né? O penúltimo. Aí publiquei ali um joguinho de perguntas e respostas que eu fiz lá no Instagram, no Brownie Fogo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. E agora a gente volta com mais um vídeo. E sim, pode ser que a gente comece com tudo de novo, né? Porque com essa informação que quem trouxe aí mais uma vez, assim como a situação do Keisuke Honda, que hoje é jogador do Botafogo, quem trouxe primeiramente foi o Renan Moura, repórter da Rádio Globo, já foi setorista do Botafogo, né? Hoje ele cobre mais o Flamengo. Trouxe também uma nova informação que promete estremecer pelo menos esse próximo sábado, né? Já estamos aí do sábado, já passamos da meia-noite, né? Mas promete estremecer aí, quem sabe, as próximas semanas, né, se realmente isso se viabilizar. A notícia é a seguinte, pessoal, existe um contato nesse momento, mesmo que seja por intermediação, né, mas existe uma possibilidade de negociação entre Yaya Touré, um dos maiores jogadores da história do futebol africano, um dos maiores jogadores da história da Costa do Marfim, e o Botafogo. Então, realmente, né, cara, o que parecia ser algo absolutamente improvável, né, principalmente depois da situação aí do Honda, do Botafogo já contratar o Honda, já tem um super craque, já tem um jogador de peso, de renome para o marketing, né, para liderança técnica, mas parece que realmente isso pode acontecer. E eu acho que mesmo sendo pouco provável, é muito importante, né, a gente moldar essa opinião aqui. Primeiro de tudo, que a negociação está sendo viabilizada aqui no Brasil pelo mesmo empresário brasileiro que fez a ponte da negociação com o Honda e com o staff do jogador japonês, o Marcos Leite, né? Então, o mesmo cara responsável por trazer o Honda está aí viabilizando essa negociação com o jogador africano. Isso é muito importante ressaltar. Segundo ponto, né, o Botafogo ele estaria negociando, obviamente, analisando as questões financeiras também, dentro de um teto salarial. O Botafogo não pode passar, né, de uma certa quantia para pagar esse jogador, né, viabilizando principalmente o marketing, né, olhando já para essa situação do Honda para tentar trazer o atleta, né. Então não é financeiramente falando que a proposta vai ser a mais agradável para o Yaya Touré, né, que está vivendo um momento parecido com o que vivia o Honda, né, eu diria que até um pouquinho pior em termos de trajetória, até porque é um jogador com uma idade um pouco mais avantajada, tem 36 anos. Tá, em relação à minha reação, né, quando eu realmente recebi a notificação, eu falei, cara, tô delirando, né, o Botafogo já foi atrás do Honda, o Botafogo já tem aí os problemas financeiros, né? O próprio Rottenberg já tinha falado que era muito difícil uma nova contratação, né? Que o Botafogo já tinha aí se arriscado demais. Aí eu fui lá dar uma conferida, né? Quando eu olhei, eu li umas 10 vezes para ver se eu realmente estava lendo a coisa certa. Eu falei, cara, não é possível. E realmente isso está acontecendo. Eu, inclusive, no último vídeo de perguntas e respostas, eu respondo. Quando alguém me pergunta sobre o Yaya Touré, eu falo, pô, cara, a gente não tem que ficar se iludindo, né? Isso daí já é delírio, já veio o Honda, né? Vai vir o Yaya Touré também nessa situação financeira, e aí vamos ver se isso realmente é possível, cara. Obviamente, dentro de uma projeção responsável financeiramente falando. Isso é muito importante frisar. Vamos lá, pessoal. Quem é Yaya Touré de fato, né? Para quem não conhece muito, né? Pra galera que, porra, só conhece de nome. Seguinte, né, o Touré nasceu no dia 13 de maio de 1983, o cara tem aí 36 anos, tá prestes aí, então faltam aí 2 meses para o cara completar, na verdade 3 meses aí para o cara completar os 37 anos de idade, já é uma idade mais avantajada e fisicamente falando já não tá tão legal, por exemplo, como tá o Honda, né? Pincelando um pouco a carreira desse jogador, que é tanto meio campista quanto segundo volante, pode ser um jogador também de abertura do meio campo. Dentre os principais clubes da Europa, quando ele surgiu, ele foi um cara que ele demorou a engrenar na carreira, aí é a grande diferença para o Honda. O Honda ele surgiu, né, de maneira muito bombástica no CSKA da Rússia, né, e aí depois ele foi decaindo um pouco, né, em relação ao seu nivelamento de futebol. Em relação ao Yaya Touré, né, ele jogou no Shakhtar Donetsk, ele jogou no Shakhtar, né, da Ucrânia, né, jogou no Mônaco, jogou no Olympiacos, né, onde obteve um pouquinho de destaque, né, e foi para o Barcelona.
né? No Barcelona ele não foi muito aproveitado durante 3 temporadas, tinha um grande potencial, é um jogador de muita classe, muita qualidade técnica, visão de jogo, chute de fora da área, né? É um jogador, tecnicamente falando, melhor, né, na carreira, assim, pelo que ele fez no auge, na minha opinião, melhor do que o Honda, né? E aí, se ele vai estar melhor nesse momento ou não é outra coisa. Só que aí não foi no Barcelona onde ele se destacou melhor, né? Ele se destacou bem mesmo no Manchester City, que foi aonde ele se fez na carreira. Foi multicampeão, é um dos maiores ídolos da história do City, né? Foi no momento de ascensão da equipe inglesa, né? Quando a equipe realmente foi comprada por investidores aí, e virou de fato uma equipe grande dentro da Inglaterra. Já marcou gol de título, né? Foi campeão de Premier League, se eu não me engano fez mais de 300 jogos com a camisa do City, foram mais de 80 gols, né? E aí depois ele foi decaindo, né? Não, na verdade não decaindo, né? Foi chegando um momento de desnível na carreira, só que aí ele nivelou muito mais para baixo, voltou para o Olympiacos e aí agora depois teve uma proposta, né, para jogar na segunda divisão da China. Por isso que ele tá meio paradão por lá, mas tá ganhando uma grana. Sobre a questão física, rapaziada, a gente já falou aí, o Yaya é mais velho, né, são 4 anos de diferença, né, 3 anos, né, se você parar a pensar, basicamente, né, em relação ao Honda, né. Fisicamente, no que diz respeito à carreira, à condição, a gente também pode falar que o Honda ele tá melhor condicionado do que o Yaya. Né, ele é um cara que se portou muito bem fisicamente nos últimos anos. Eu não sei como é que tá o Marfinense, mas honestamente eu acho, né, na minha opinião, que é uma negociação muito, mas muito mais difícil de se concretizar do que como aconteceu com o Honda, né? Porque é a situação dos dois raios, o raio batendo 2 vezes no mesmo lugar, né? Eu acho que é mais uma contratação bombástica aí no mesmo mês, né? Realmente talvez fique um pouco difícil, né? Talvez, né, nem sempre o cara vai aceitar só o projeto, ele vai ficar encantado apenas com uma mobilização da torcida, né, vai aceitar um salário que não seja condizente com aquilo que ele possa pedir, né? A gente está falando de um craque internacional, por mais que seja um cara que não está em ascensão, né, pelo contrário, mas está ganhando bem, né? Todo mundo que vai lá para a China ganha bem. Só que, cara, não tem o que falar, né? Também não vou ficar aqui colocando defeito numa situação que pode acontecer, por mais que eu ache improvável. É uma situação que pode acontecer, né, de mais um jogador extra classe, né, obviamente fora de ocasião, fora de auge, né, longe do seu auge. Afinal a gente está falando de auge em tempos de Barcelona, em tempos de Manchester City, né, então realmente é outra dimensão. Mas, pessoal, é muito válido ressaltar que há de se ter cautela, né, pode ser algo muito embrionário, né, pode ser ainda uma intermediação que pode acontecer, então a gente fica aí no aguardo, né? Mas obviamente enquanto essas coisas, no momento que essas coisas acontecem, né, essas coisas são informadas, essas coisas vazam, né, vamos dizer, na mídia, aí já tá todo mundo falando nas redes sociais, obviamente é uma pauta sobre o Botafogo, a gente tem que opinar, a gente tem que levantar algum tipo de coisa, e aqui a gente levanta a carreira do jogador, a reação que a gente tem com uma notícia dessa, né, e os pontos que podem ser positivos e negativos dentro de uma situação dessa, marketing, a qualidade do cara, mas enfim, é uma situação tão peculiar que é muito difícil você moldar uma opinião concreta logo de cara. Entretanto, rapaziada, independentemente da nossa cautela, a cautela de quem cobre o Botafogo, né, a cautela de quem vai estar comentando sobre isso, uma coisa ela é fato. Né, e é um fato, né, que já está acontecendo, que vai acontecer nos próximos dias e que obviamente pode mudar os rumos de qualquer sentido, como mudou com o Honda. A torcida do Botafogo vai enlouquecer. A torcida do Botafogo vai enlouquecer e em dobro, né, já que com o Honda deu certo, né, e você está falando de outro jogador extra classe, né, e ainda mais extra classe, na minha opinião, que é o Yaya Touré. A torcida do Botafogo vai ficar absolutamente maluca. Esperem recordes, esperem hashtag, esperem invasão e esperem todo tipo de coisas assim viralizando em relação a esse marfinense que pode acabar parando no Botafogo ou não, mas se a torcida quer, é um passo bem importante. Então, pessoal, estou gravando aqui esse vídeo aqui por volta das 2, 3 da manhã, vou deixar ele ajeitadinho, né, às 6 da manhã, vamos dizer, vou colocar ele bem cedo no ar, né, para a gente já poder discutir,
né? Amanhã, né? Vou considerar amanhã que é um novo dia, né? Quando o sol clarear, é um novo dia, é um novo momento, né? Para a gente poder refletir, ver as novas análises, as novas aspas de pessoas envolvidas na negociação, né? Os novos acontecimentos em relação à própria torcida, que hoje torcida alavanca a negociação, a gente viu isso com o Honda, principalmente a torcida do Botafogo. Então a gente vai ter muita coisa para a gente discutir ao longo dessas próximas semanas, desses próximos dias aí, em relação a essa possibilidade de capítulo 1, digamos assim, de uma negociação entre Botafogo e Yaya Touré, né? Por mais que tenha sido noticiado por um jornalista de renome, que é o Renan Moura, inclusive um abraço para ele, que ele é muito gente boa, né, cara? Inclusive já trocamos várias ideias lá em relação ao Botafogo, quando ele cobria, né, o clube lá em 2018. Mas é uma situação em que a gente aguarda para ver algum posicionamento concreto, real, de algum diretor do Botafogo, de algum representante do jogador e, obviamente, né, de mais pessoas da mídia para poder falar desse alvo, né, possível alvo do Botafogo, né, sobre um jogador que, assim, mais um jogador de grande peso que pode acabar, né, de maneira meio que improvável, mas pode acabar parando em General Severiano, dependendo das circunstâncias. Pessoal, vamos ficando por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e amanhã tem muito mais, não só sobre Yaya Touré, mas obviamente sobre o confronto contra o Náutico, sobre Paulo Autuori, sobre Valdir Espinosa e muitas outras coisas que a gente precisa discutir aqui. Valeu, vou dar uma dormida, fui!